Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Simone Pestana, gerente da área de educação da ABF, e eu serei a facilitadora desta sessão junto com vocês. Nós desejamos que todos estejam bem, em segurança. Para o melhor aproveitamento da nossa sessão, eu quero combinar com vocês aqui alguns principais pontos. O primeiro, eu informo que a sessão ela será gravada e ela poderá ser disponibilizada posteriormente nos canais oficiais da ABF. Perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. Para nossa melhor organização, eu peço uma gentileza para vocês. Eu peço que vocês registrem na frente da pergunta a hashtag pergunta e logo em seguida registre a sua pergunta. Você também poderá compartilhar com os nossos convidados as suas contribuições. Para isso, eu peço que você utilize a hashtag contribuição. Então, hashtag contribuição, em seguida a sua mensagem. As perguntas, elas serão atendidas sempre por ordem de recebimento e eu informo que elas poderão ser limitadas de acordo com o tempo restante da nossa sessão. Mas nós prometemos que vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo para responder o máximo possível. Eu quero convidar agora Ângela Manzoni, nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, para dar as boas-vindas a vocês. Ângela, por favor. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, é bom a gente estar junto novamente. Todas as nossas mesas elas têm sido muito produtivas, né, com uma rica troca de informações, de experiências, e esta é uma, né, entre as diversas ações que a BF tem desenvolvido e implementado com bastante assertividade nesse momento. Então, a BF está trabalhando incansavelmente nas mais diversas frentes, e além das nossas mesas virtuais, está no ar também a campanha hashtag franquias juntas por todos. Então, a gente pede que vocês se envolvam, se engajem, apoiem seus franqueados nesse momento com essa campanha também e divulguem bastante nas suas redes sociais para fazer essa hashtag viralizar. Então, está aí para vocês, hashtag franquias juntas por todos. A ABF também está desenvolvendo outras ações em diversos âmbitos, diversos pleitos, então nós estamos comunicando constantemente os franqueados, né, sobre essas iniciativas e orientações da associação. Com esse QR Code vocês podem acessar todos os comunicados e eu peço também que passem a acompanhar, né, através do nosso site as atualizações. A gente também está no ar com o webinar da BF, né? Ele acontece toda terça-feira, às 17 horas, então é ao vivo pelo YouTube. Para participar, basta acessar o nosso canal, todas as terças, às 17 horas. Quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, né, os dois debates que nós já tivemos, está lá no canal também gravado, vocês podem acessar. E um último recado, nós estamos em curso com a nossa pesquisa trimestral de desempenho, né? E dado o momento, a gente fez um recorte especial para os impactos da pandemia. Então, esse estudo ele já é um balizador para as ações da BF e das marcas também, mas agora esses dados são mais importantes, né? Então, nós buscamos ser o mais objetivo possível, é uma pesquisa simples, é rápido de responder, então eu peço a todos os franqueadores presentes aqui que participem, né, e nos ajudem a medir com precisão os reflexos de cada segmento, para que a gente possa também devolver para vocês, né, qual é esse panorama do nosso setor. Tem o QR Code também, vocês podem acessar, e nós fechamos essa pesquisa amanhã, então eu peço a todos que possam responder entre hoje e amanhã. Bem, dados esses nossos recados iniciais, né, em alguns instantes a gente vai começar a nossa 19ª mesa redonda, né? Já estamos na 19ª rodada. E hoje a gente vai falar sobre as práticas, né? As boas práticas adotadas, né? Os desafios do segmento de educação frente a essa crise imposta, né? Pela pandemia. Então, uma série de pontos de vista serão compartilhados aqui, experiências, e eu gostaria de deixar claro que as posições colocadas aqui não são posições da ABF, né? A gente vai conversar, vai debater, e esse sempre será o objetivo, né?
trocar experiências, informações e, claro, a decisão de como agir é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu agradeço muito a presença e a disponibilidade dos nossos coordenadores de hoje. Sejam muito bem-vindos, Arno, da Maple Bruno, do Centro Britânico, Décio, do CNA e Silvia, da The Kids Club. Então, eu desejo que nós tenhamos uma ótima mesa e um excelente dia, com muita saúde e serenidade. Então, Silvia, eu peço para que você inicie com suas considerações, por favor. Obrigada, Ângela. Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui conversando sobre educação. Muito importante a gente ter esse espaço para falar especificamente do nosso setor e como que a gente está lidando com essa situação toda. Eu sou franqueadora da rede The Kids Club, de cursos de inglês para crianças. Eu trabalho especificamente com crianças de 18 meses a 12 anos, então eu vou até o ensino fundamental 1. Estou também, nesse momento, como coordenadora da Comissão de Educação da ABF, que é um grupo de empresas franqueadoras do setor de educação que se reúne periodicamente para conversar sobre o setor, sobre boas práticas, sobre como que juntos nós podemos tornar o setor de educação em franchising melhor. A gente tinha até um evento programado para agora meados de março, em que a gente convidaria todas as redes de educação para uma conversa aberta, mas o vírus não deixou, então vai ficar para o segundo semestre. Apresentando rapidamente a minha empresa, a franqueadora, o The Kids Club tem um modelo de negócio um pouco diferenciado. A gente trabalha primordialmente em formato home-based, atuando em parceria com escolas. Então, a gente leva o curso de inglês específico para crianças para dentro de escolas de educação infantil e ensino fundamental. Cerca de 70% dos nossos franqueados não tem sede, só trabalham em formato home-based. O que, para essa situação, acabou sendo bastante conveniente, porque a gente não teve uma grande mudança na rotina de algumas dessas empresas, dessas unidades de franquia, por trabalharem em home-based. A gente tem hoje 70 unidades no Brasil todo e atendemos cerca de 8.000 alunos. O que a gente optou por fazer nessa situação foi atuar em 3 áreas. Primeiro, cuidar da rede. Segundo, atuar na gestão do caixa. E terceiro, cuidar da área pedagógica. Como a gente trabalha com crianças, o ensino à distância nunca foi uma opção. A gente nunca tinha visto isso como uma alternativa. E de uma hora para outra, a gente teve que mudar tudo e começar a atender os alunos dessa forma. Foi bastante desafiador. A gente teve bastante receio de se isso ia dar certo ou não. Mas eu fiquei bastante surpresa com os resultados. O que a gente fez com a atuação em rede foi tentar trazer os franqueados cada vez mais próximos. Então, a gente começou com reuniões 2 vezes por semana, abertas a todos os franqueados, em que a gente tratava especificamente desses 2 assuntos, da questão de como que os franqueados negociariam com os seus fornecedores, de forma a ter um controle maior do caixa, de forma a preservar o caixa da melhor forma possível, e, por um outro aspecto, como manter os alunos engajados, como manter as escolas parceiras engajadas nesse momento. Fiquei muito surpresa com a forma como os franqueados se uniram, se tornaram protagonistas nessa situação, como os franqueados conseguiram buscar soluções de uma forma muito rápida. Então, em 2 semanas, a gente estava dando aula online para a criança. Através de Zoom, através de videoaulas, através de atividades enviadas para casa que o pai podia imprimir e fazer, junto com videoaulas que explicavam o que significava aquela atividade. A gente conseguiu manter uma grande parte dos nossos alunos engajados e tendo aula. Então, você imagina o grande desafio que é você colocar uma criança de 3 anos, 4 anos, na frente de um computador para ter aula de inglês. E como o nosso material permite isso, porque a gente tem um material todo digital, bem lúdico, com aplicativos, com livro digital, com músicas, histórias, tudo que pode ser colocado na tela, a gente conseguiu trazer essa realidade da sala de aula para a casa dos alunos. Tem sido uma experiência super rica, super interessante.
a gente tem tido uma oportunidade que a gente não tinha antes, que é de entrar na casa dos alunos e de mostrar para os pais o nosso trabalho. Porque os alunos pequenos estão tendo aula de inglês na escola e o pai não está lá para ver. E a criança pequena não traz para casa o que ela aprendeu muitas vezes. Então o pai fica sem saber se eu estou investindo, mas será que meu filho está aprendendo mesmo? E chega numa situação como essa e o pai está em casa vendo o filho dele de 4 anos falar inglês no computador com a professora, é realmente uma situação muito favorável. Então eu acredito que esse tem sido um ponto muito positivo dessa situação toda, que é a gente poder mostrar mais o nosso trabalho na casa dos alunos. A gente tem recebido muitos feedbacks de pais que muito satisfeitos com a forma como as aulas têm sido conduzidas online. E é uma coisa muito simples, não tem nenhuma grande sofisticação. É um Zoom como esse que a gente está fazendo agora, com todos os alunos. Eles se sentem muito orgulhosos de estarem participando de uma reunião por Zoom, que eles veem o pai e a mãe fazendo. E a gente consegue, assim, dar as aulas, tá? Então, temos conseguido manter muitos dos nossos alunos engajados e assistindo às aulas. Eu tenho visto um movimento muito interessante de por que os nossos franqueados estão fazendo esse trabalho tão legal com as aulas. As escolas parceiras têm confiado muito no nosso franqueado para isso. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com uma escola de educação infantil. As escolas de educação infantil passam por um período muito difícil, porque como que você vai manter o aluno do maternal tendo aula? Muito complicado. Mas como a gente consegue dar as nossas aulas de inglês online, a gente meio que leva a escola, a gente garante que os alunos daquela escola fiquem ligados com a escola através das aulas de inglês. Então, a gente tem visto um movimento muito interessante das escolas usarem o The Kids Club como uma forma de manter os alunos presentes nas aulas e, com isso, garantir o recebimento das mensalidades, que é a grande preocupação, né? Temos tido reunião, então, semanal, 2 vezes por semana com os franqueados. Numa das reuniões a gente foca na parte de gestão, gestão de caixa, negociações com essas escolas e nós também muito abertos às negociações com os franqueados, principalmente porque agora, quando tudo começou, aliás, hoje faz um mês, né? Hoje é dia 16, a gente parou todas as atividades dia 16 de março, então se você pensar que a gente já está há um mês em casa, é até meio assustador, né? A gente parou quando estava na época de matrículas. Como a gente trabalha com cursos, a gente segue muito o currículo, o calendário escolar, então a gente parou. Janeiro, fevereiro e março são épocas muito importantes de matrícula para nós, em que os franqueados têm a receita não só das mensalidades, mas também da venda de material. E isso atrapalhou muito. Tem muitos franqueados que ainda precisam terminar de vender seus materiais, ainda precisam pagar os custos dessa compra de material. Então, todos esses custos têm sido renegociados com muito carinho por nós, com os franqueados, para que a gente possa realmente manter e preservar as operações. Não vimos até agora nenhuma unidade fechando, não vimos até agora nenhuma grande demissão em massa, alguns contratos de professores suspensos por um período, mas não nenhuma demissão. E eu acredito que não teremos nenhuma perda de contrato especificamente com nenhum dos nossos parceiros. A não ser que a escola realmente acabe com uma situação financeira muito complicada, mas isso a gente não pode prever, né? Então, eu consigo ver, dentro de toda essa situação e dentro de todas as dificuldades, pontos positivos e uma flexibilidade muito grande da rede em se reinventar em tão pouco tempo, em buscar soluções em tão pouco tempo. Eu vejo os franqueados muito unidos, cada um trazendo soluções para os outros. Alguém pede uma ajuda, imediatamente tem 5 ou 6 franqueados mandando sugestão. Então, tem sido um momento muito especial e muito colaborativo entre a franqueadora e os franqueados. Muitos franqueados que estavam um pouco mais distantes começaram a perceber também a importância de estar próximo da rede e a importância de fazer parte de uma rede.
Então, isso todos são pontos muito positivos que a gente vê nessa situação toda. Acredito que o grande desafio nosso agora é lidar com a incerteza de quando isso tudo vai acabar, mas estamos todos juntos, todos na mesma situação. Então, a gente procura aqui, é claro, fazer as nossas projeções, fazer as nossas previsões, mas lidar com um dia de cada vez, e com o principal objetivo de acolher, acalmar e direcionar os nossos franqueados, porque eles que estão lá na linha de frente e eles que estão cuidando da nossa marca por nós. Então, a princípio, era isso que eu tinha para compartilhar com todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Agora eu convido o Décio. Décio, por gentileza, com você, a palavra. Bom dia, Simone. Bom dia aos demais colegas. Bom dia a todo mundo presente aí na nossa mesa redonda virtual. Bom, eu sou o Décio Pessim, sou presidente e CEO da rede de idiomas CNA, uma rede com 47 anos de existência, 32 deles no franchising, uma rede que, no meio disso tudo, teve uma notícia muito boa na semana passada, em que a gente foi agraciado pela ABF com mais um selo de excelência em franchising, o nosso 29º selo de excelência em franchising consecutivo, e um selo muito especial, esse 29º, porque fomos agraciados como franqueador do ano. Eu queria, na largada aqui também, agradecer a ABF, a confiança e a todos os franqueados pelo trabalho que vem fazendo, como bem disse a Silvia, e pelo trabalho que eles vêm fazendo no front, né? Hoje, muito mais um front virtual do que um front pessoal. Nossa rede também é uma rede extensa, uma rede grande, uma rede com cerca de 400 mil alunos, e a gente também teve uma perda razoável aí no mês de março, porque metade do mês de março é metade de um mês muito importante para a captação, que a gente encerra o ciclo ali no final de março, entre janeiro e março. Então, realmente foi um mês dolorido do ponto de vista de quando você olha para a receita. Mas como é que eu estou olhando isso tudo? Eu estou olhando ainda com muita desconfiança de como que a gente vai sair daqui para frente, olhando para frente, a questão de timing, a questão de como as pessoas vão estar daqui por diante, porque a gente vai estar muito modificado, a gente vai estar muito diferente lá na frente. Essa é uma certeza que eu tenho, é de que a gente não pode voltar para o futuro igual ao que a gente estava até o dia 15 de março. A gente fechou no 16, no 15 nós éramos uma pessoa, e quando a gente voltar, a gente vai voltar no nosso DeLorean aqui, de volta para o futuro, de uma forma diferente. Eu acho que a gente vai ter que olhar as empresas de uma forma diferente, as relações franqueador-franqueado de uma forma diferente. Nossa rede também, uma rede que agiu com, eu vou chamar até certa agilidade. Em 2 semanas a gente conseguiu tombar todas as aulas presenciais para um modelo online, com um discurso muito claro para o nosso aluno de que essa é uma solução temporária, que essa é uma solução provisória, que assim que voltar às aulas ele vai voltar a ver os colegas, poder ir para a escola, poder ver o professor, embora eles estejam se encontrando virtualmente. A gente tem percebido uma valorização do touch no meio de tanto tech muito grande. Então, acho que esse é o desafio nosso daqui por diante, equilibrar touch, equilibrar tech, porque é muita gente falando de transformação digital e não muita gente falando de transformação das pessoas. O que isso vai mexer com a gente daqui por diante? Essa é uma questão que eu queria deixar para a gente debater aqui um pouquinho adiante. Perfeito, Décio. Muito obrigada mais uma vez. Agora eu convido o Bruno. Bruno, por gentileza, as suas considerações. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
Bruno, seu microfone ele está um pouquinho baixo para mim, por gentileza. Vocês me escutam? Agora sim. Tá, bom, prazer estar aqui com vocês, agradecer a BF, né, por essa oportunidade, eu acho que é fundamental esse tipo de encontro. Agradecer a Silvia também, nossa coordenadora, que viabiliza tantas coisas legais. E, bom, eu sou diretor aqui do Centro Britânico. O Centro Britânico esse ano está completando 51 anos de história. A gente, há pouco mais de 10 anos, entrou no mercado de franchising. A gente hoje atende, a gente tem 23 franqueados ativos e a gente atende mais de 100 escolas, então, direto e indiretamente, a gente trabalha hoje com 15 mil alunos. Eu sou sucessor, né, no Centro Britânico, então é uma empresa que durante mais de 30 anos foi conduzida pelos meus pais e desde que a gente se transformou em franquia, está sob a minha gestão. E a gente tem, né, com 51 anos já passou por muitas coisas, né? Não fui eu que vivi isso, mas nas conversas que eu tenho com o pessoal do conselho, eu vejo que é uma coisa extremamente diferente, né, de tudo que já aconteceu, mas que esses tipos de crise eles fortalecem bastante o sistema como um todo, né? A gente, a partir do momento que saiu essa determinação da suspensão das aulas, a gente foi tentar buscar o que faria sentido, né, analogicamente ou analogamente ao nosso modelo e no que a gente poderia usar de estrutura. E a gente é bastante empolgado com o modelo de educação outdoor também, e a gente foi buscar um frame que para a gente está sendo bastante importante para passar por esse processo, que é o que a gente trouxe analogamente para os franqueados, foi a questão quando você está na natureza, em alguma coisa outdoor, que a gente trabalha bastante com eles, é um momento que é um lugar que você não tem controle de quase nada, e é como que a gente está se sentindo bastante nesse momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que tomar as decisões rápidas, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com que tipo de decisão que a gente vai tomar, porque tudo muda o tempo todo. Então a gente pautou em 3 pilares o nosso processo agora nesse processo de transição, né? Vamos dizer assim, que são pessoas, estrutura e ambiente. Então a primeira coisa de pessoas, o primeiro cuidado que a gente teve foi de proteger os nossos colaboradores, os franqueados e os alunos, né? No início teve uma resistência de alguns franqueados se realmente eles precisariam suspender as aulas, eles não poderiam atender alunos individuais, e a gente teve que fazer toda essa sensibilização, um processo de sensibilização para que todo mundo entendesse o contexto que a gente estava inserido e deixar todo mundo na segurança máxima, né, para a gente poder trabalhar. E a gente, quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa em 4 atores fundamentais no nosso processo, né? Então, nossos colaboradores. Então, a gente precisou muito rápido mostrar para eles que a gente tinha uma diretriz nesse processo, porque eu acho que no primeiro momento todo mundo ficou um pouquinho perdido, sem entender o que ia ser. Então, a partir do momento que a gente desenhou essa nossa diretriz, e foi bem rápido, né? Foi meio que de um dia para o outro, a gente botou todo mundo na mesma página e a diretriz principal era a gente não pode perder vínculo com os alunos, né? Então, a gente não sabe quanto tempo que isso vai demorar, como que a gente vai se adaptar a isso, mas a primeira coisa é que a gente não poderia perder esse vínculo com os alunos. E a mesma coisa com os franqueados, né? Então, no dia 13, se eu não me engano, que o Dória falou que as escolas teriam uma semana, né, para se preparar, para gradativamente irem fechando, né, as escolas fisicamente. A gente passou esse fim de semana inteiro junto com os franqueados, porque já começou, né, uma enxurrada de informações, que eu acho que essa é uma coisa difícil que está acontecendo hoje, e ter um volume tão grande de informação que as pessoas, e agora com as redes sociais, a quantidade de fake news, e muitas vezes as pessoas têm um pouco de preguiça de ler o que chegou, né? Então eles já te mandam a matéria, mas sem ler de fato o que é. Então a gente fez todo um trabalho com os franqueados para tomar cuidado com esse processo, para a gente só olhar os canais oficiais das notícias e que a gente tivesse esses encontros, assim como a Silvia mencionou, na The Kids Club a gente tem 2 vezes por semana com os franqueados também, em uma para falar de estratégia e a outra para trazer informação, trazer coisas novas que a gente está evoluindo no sistema, né? O terceiro ator, né, nesse aspecto das pessoas foi a questão dos coordenadores e professores que também ficaram bastante perdidos nesse processo, né?
Então, a gente conversou com esses coordenadores, com esses professores, a gente fez, como nossa rede ela é menor, né, a gente tem a possibilidade de conversar com todos os professores. Então, a gente fez, durante uma semana, a gente criou um congresso paralelo, né, tudo que estava acontecendo, de preparação desses professores para um ambiente virtual. Então, a gente trouxe pessoas que já dão aula há muito tempo, né, à distância, para que trouxessem melhores práticas para os nossos professores e para que ajudassem eles nesse processo de adaptação. E o quarto e mais importante desses atores são os pais, né, os alunos, os pais e os responsáveis. Então, a gente fez um trabalho a gente evitou ao máximo mandar informação para todo mundo, a mesma informação para todo mundo. Então, os franqueados, junto com seus coordenadores e sua equipe, eles ligaram para cada um dos alunos para explicar a situação, para explicar quais que seriam os nossos próximos passos, para deixar tudo isso bem claro para todo mundo. Aí, o segundo aspecto que a gente trabalhou, depois de pessoas, foi essa questão da estrutura. Então, a partir do momento que a gente tinha possibilidade de ter as aulas presenciais, não tinha o que fazer se não começar a estruturar todo esse processo para aulas ao vivo. E aí a gente já começou a notar uma dificuldade das pessoas entenderem, eu acho que o EAD, ele não segue uma linha única, né? Então tem as aulas assíncronas, as aulas síncronas, tem essa questão de, mas é mais barato por ser EAD, não é mais barato. Então a gente teve que fazer todo um trabalho relacionado a isso também, para que as pessoas entendessem o que a gente está fazendo, que a gente não está virando uma escola à distância, né? A gente está, por esse período, passando por esse processo e fazendo isso da forma que a gente consegue agora, mas que a gente não está virando uma escola EAD. A gente teve que acomodar toda a estrutura em home office, né? Que esse foi um grande desafio, porque muitas pessoas não tinham uma estrutura mínima de conexão em casa, então a gente teve que fazer todo esse trabalho, especialmente com a equipe da franqueadora, e a gente criou um plano de 90 dias de combate da suspensão das aulas. Nos 15 primeiros dias, a gente mandou muita atividade para os alunos e no horário de aula deles, o professor estava ao vivo para tirar dúvidas, para desenvolver um pouco mais aquele conteúdo. E depois, na terceira semana, então foram 2 semanas de preparação, na terceira a gente, de fato, botou todo mundo para dentro nessas aulas ao vivo. E aí a gente fez esse congresso com os professores, a gente tem aqui por estrutura, por modelo de negócio, nossos professores e coordenadores, eles têm que ter certificação, tanto linguística quanto de didática. Isso facilitou muito o processo, porque esses professores, eles são experientes, eles têm uma capacidade de adaptação muito forte, então a gente não precisou roteirizar, criar guidelines muito engessados para que eles dessem as aulas. A gente conseguiu contar muito com a contribuição deles para construir esse modelo juntos, e a gente percebeu que isso fez com que a gente conseguisse ter uma rede ainda mais unida, os professores muito mais engajados. A gente tem feito os webinários também com os franqueados, né? Já botamos advogado, contador, pessoas que trabalham em órgãos públicos, para que todo mundo ficasse mais tranquilo em relação ao que a gente pode e não fazer. A gente também fez um processo de auxílio às famílias, aos nossos alunos, de adaptação a essa dinâmica. Então, né, como a Silvia falou, crianças a partir de 3 anos, a gente atende a partir dos 3 anos de idade. Essa criança ela não pode estar sozinha, tem uma série de complexidades com conexão. Então, a gente fez um guideline, a gente conversou com cada pai para alinhar esse processo direitinho. A gente até passou para eles ferramenta para medir a qualidade da conexão. Enfim, a gente tentou preparar essa estrutura da melhor maneira possível. E aí a gente, na franqueadora, essa parte de estrutura, a gente revisitou todos os contratos que a gente tem. A gente usou uma curva ABC de prioridade para entender quais eram os contratos que a gente tem que eram vitais, quais que a gente não precisaria nesse momento. O pessoal que é vital, os fornecedores que são vitais, a gente tentou fazer negociação. Ainda está bastante complexo, né? Porque está todo mundo com medo, acho, de abrir negociação e negociar com todo mundo e talvez ter problema de caixa. Mas está caminhando bem isso. A gente criou um budget paralelo também nesse processo. A gente pegou todos os pagadores que a gente tem hoje, né? Todas as escolas e as franquias que pagam a gente classificou entre aqueles que são duvidosos, que geralmente já fora do Covid a gente tinha algum tipo de problema de recebimento, e aqueles que são bons pagadores.
para a gente ter um budget paralelo um pouquinho mais real do que pode ser que a gente tenha daqui para frente, né? Porque a gente criou uma linha de proteção de caixa de 3 meses, pelo menos, tanto da franqueadora quanto dos franqueados. Os franqueados também receberam essas mesmas orientações para fazer essas negociações, né? E em relação aos investimentos também que a gente vinha fazendo, a gente avaliou o que a gente realmente precisava continuar fazendo e o que a gente podia usar um handbrake, né? Esperar, postergar ou até cancelar de fato. E o terceiro aspecto, né, dessa tríade foi justamente o ambiente. Então, a gente está monitorando constantemente o macro e o microambiente, né? Então, a parte política, de saúde, econômica, e também o que o mercado está fazendo, né? Não só o de idiomas, né, que é o que eu estou inserido, mas o de educação como um todo, porque a gente está vendo bastante iniciativa bacana surgindo que a gente pode evoluir a partir delas também. A gente até agora teve um churn muito baixo, né? A gente tem menos de 1% dos alunos que cancelaram, alguns deles por problema financeiro. A gente tem tentado manter, inclusive, esses alunos que têm cancelado por problema financeiro. A gente está tentando negociar para que eles paguem mais para frente. A gente sabe que o custo de aquisição de um novo ele é muito maior do que a gente manter esse pessoal que já está com a gente. E a gente sabe que essa é uma realidade, né? Acredito que ninguém esteja tentando se aproveitar nesse momento. A gente tem uma unidade que resolveu não dar as aulas ao vivo e postergar para repor essas aulas, e ela está tendo problema de inadimplência agora, né? Porque eu acredito que a partir do momento que o aluno não recebe a aula, por mais que ele esteja recebendo atividade, ele não tem aquela motivação para pagar, né? E aí fica uma coisa muito mais discutível também. A gente, como franqueador, isentou todos os franqueados dos royalties, né? A gente cobra royalty nos outros idiomas que não são inglês por 90 dias, mas é provável que a gente estenda isso para o ano inteiro. E a gente conseguiu negociar também uma redução de 25% no sistema de gestão, né? O sistema não é nosso, é com um terceiro. E a gente conseguiu conversar para fazer essa negociação. E agora também uma coisa que a gente percebeu, contribuindo aí com o que o Décio falou, e o que a Silvia falou também, é que os pais, pelo menos nossos pais, eles têm valorizado muito mais o nosso trabalho, né? Eu acho que até então ficava muito nesse discurso de que a educação precisa mudar, a educação é a mesma há não sei quanto tempo. E agora que as pessoas estão tendo que levar isso para dentro de casa, estão tendo que estudar com os seus filhos, eles estão vendo a complexidade que é você ensinar uma criança. Até estava lendo uma reportagem esses dias que estava falando que o que a gente está passando é o maior advogado contra o homeschooling, porque o pai vai estudar com o filho em casa, o filho sai chorando, bate a porta, não quer mais estudar, ele não sabe o que ele faz, ele desiste, ele dá bronca, ele desiste. Então, eu acho que uma das coisas que vai ficar, que eu acho que já tem ficado bastante claro para a gente, é essa valorização maior da educação do professor, que é tão pouco valorizado, né, no Brasil, porque é um trabalho extremamente complexo de ser feito, e eu acredito que as famílias agora elas vão ter mais clareza de todo esse trabalho e passar a valorizar mais esses profissionais. É isso, gente. Obrigado. Desculpe se eu me estendi um pouco aí. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Agora eu convido o Arno. Arno, por gentileza, com você, a sua palavra. Bom dia a todos. Obrigado pelo tempo de todos, né? Todo mundo tem uma rotina super corrida. Então, nossos participantes aqui da mesa, Silvia, obrigado por também ter organizado isso. Acho que é super importante a gente parar agora no meio desse turbilhão todo, refletir, trocar melhores práticas e aprender um pouquinho um com os outros, né? Então, hoje nós temos 3 marcas, né, de franquias dentro do grupo, a Maple Bear, que é uma rede de escolas canadenses bilíngues, né? Pega um dos melhores sistemas educacionais do mundo e traz para o dia a dia do nosso país. Na verdade, muitos países, mais de 20 países ao redor do mundo. A gente tem a Sphere, que é uma rede de escolas internacionais, rede de escolas bilíngues também, com a metodologia IB, né, que é uma das metodologias mais reconhecidas no mundo. E a Luminova, que nasceu ano passado, com uma rede de escolas de metodologias inovadoras, muito pautada em tecnologia, formatos digitais e principalmente acessível, né, com mensalidades a partir de R$550. Como que nós reagimos a isso, né? Pensando que hoje somos uma rede global,
né, mais de 20 países, mais de 450 escolas em diferentes países, com realidades diferentes e momentos diferentes. Eu acho que nós, em determinado momento, conseguimos mapear, né, principalmente por termos escolas na Ásia, né, a Maple Bear tem mais de 80 escolas na Ásia, China, Singapura, Vietnã, Coreia do Sul, Hong Kong. Então, essas escolas, ali no final de janeiro, começaram a já sentir alguns impactos, né, de alguns lockdowns iniciais, principalmente na China, depois Vietnã, Coreia vieram na sequência, né? Então, vamos dizer assim, a gente conseguiu lá no final de janeiro, início de fevereiro, entender que alguma coisa poderia acontecer também aqui para o lado do Brasil e tudo mais. Então, acho que foi super importante ter começado o aprendizado lá no início de fevereiro, entendendo o que essas escolas começaram a sentir no seu dia a dia, e dali para frente nós começamos a pensar num plano do que seria essa reposição de aulas e tudo mais, e depois numa segunda ou terceira semana de fechamento das escolas nós entendemos que esse fechamento seria por um longo tempo, né? Então nós começamos a preparar todas as estruturas para suporte à distância, né? Suporte à distância dos professores, suporte à distância dos próprios donos das escolas, né? Dos nossos franqueados, para que eles pudessem depois preparar suas aulas e entrar na casa de cada uma das nossas famílias para poder desenvolver da melhor forma essa estrutura. Então não foi um processo fácil, aliás, está sendo, na verdade, um processo de muito vai e volta, né, porque a gente está aprendendo com os nossos alunos a cada dia, com os nossos professores a cada dia, com os nossos franqueados a cada dia, e esse feedback tem sido constante para que possa ser aprimorado. Quando chegou o início de março, né, aqui no Brasil a gente já tinha alguma coisa acontecendo no resto do mundo, mas nós entendemos que poderíamos evoluir, né? Então, nós começamos a preparar todos esses ambientes online também, as aulas à distância, as atividades em casa, e criamos o que nós chamamos de uma Digital Learning Community, né? Então, nós criamos uma grande comunidade mundial, digital, de colaboração entre franqueados, professores, especialistas, tanto canadenses como especialistas de outros países, né? Nosso time interno, todo mundo colaborando para um objetivo claro e comum, né? Fazer com que a rotina da escola, semanal, diária, hora a hora, agora fosse transferido para dentro da sala de aula, para dentro da casa, né, das nossas famílias, e tentar, de alguma forma, replicar a sala de aula, porque o nosso modelo é um modelo de ensino regular, né? Então, dependendo da turma, da série, você tem 4, 5, 7, 8 horas de aula por dia. E isso tem que ser replicado, né? Além de, obviamente, essa nossa estrutura está dentro de um ensino regulado, então eu tenho que respeitar as diretrizes do MEC, tenho que respeitar as diretrizes dos estados e dos municípios onde as nossas escolas estão inseridas. Então eu tenho que olhar sempre as duas possibilidades, né? Como entregar da melhor forma o ensino em casa, mas também respeitando 100% as normativas, né? Tanto da legislação brasileira como da legislação dos outros países. Meio que fazendo um wrap-up disso tudo, né? Hoje, segunda semana de abril, nós estamos com 75% dos nossos alunos em sala de aula, né, de forma agora digital, dentro da Digital Learning Community. Nós temos hoje mais de 5.000 professores que já foram treinados ao longo desses últimos 45 dias ao redor do mundo, né? Estamos com webinars diários, 2 vezes por dia, para ajustar todos os fusos horários necessários, né? E um esforço coletivo de toda a comunidade escolar. Acho que isso está sendo muito, muito positivo, né? Acho que o Décio falou bem também, a Silvia falou bem, as famílias estão apoiando, as famílias estão ajudando, né? Obviamente que nem todos os pais podem parar, alguns estão fazendo home office, outros não pararam de trabalhar porque estão envolvidos com atividades essenciais. Então, como que a gente consegue se estruturar para poder ajudar essa família, esse aluno, né? Alguns alunos começam muito novinhos, com 18 meses de idade, outros alunos até 17, 18 anos de idade. Então, esse esforço coletivo da comunidade escolar tem sido muito proveitoso, muito produtivo, e o Décio falou muito bem, eu acho que nós não voltaremos mais ao formato anterior. O que nós estamos passando agora é um momento único de reconstrução do nosso formato, do nosso modelo educacional, e tenho certeza que todos vamos sair de uma forma muito mais estruturada dessa crise. Olhando
friamente alguns números, né? Então, hoje nós temos na rede toda em torno de 1,3% de cancelamentos. Foi algo que nos surpreendeu bastante, nós estávamos já preparados para 5, 8, 10% de cancelamentos. Então, até agora, 1,3% de cancelamentos. Obviamente que poderíamos ter algumas matrículas acontecendo agora em março, abril. Isso é normal nas nossas escolas. E algumas escolas até estão tendo matrículas, mas elas são muito pontuais, de famílias que estão voltando para o país, de famílias que foram repatriadas, mas não estamos tendo aquele volume grande de matrículas que nós temos normalmente em março e abril. Com relação até à inadimplência nas escolas, né, nós também nos preparamos para um impacto maior. A inadimplência média nas nossas escolas hoje é de mais ou menos 5%. Algumas escolas chegaram a 8%, mas na grande média as escolas estão operando na casa de 6,4%, 6,5% de inadimplência. Então, os pais ainda estão honrando as suas mensalidades, uma vez que nós estamos entregando a rotina escolar dos filhos, na maioria dos casos, né, de uma forma bem estruturada, está sendo bem aceito pelas famílias. E também com relação aos franqueados, nós sentamos com todos os franqueados para negociar, né? O nosso time de consultoria de campo agora está fazendo consultoria de campo online, então nós conversamos com todos os franqueados praticamente todos os dias, né? E nós propusemos também isenção total de royalties pelo período de 100 dias e depois pode ser revisado também, e pelo menos 50% de desconto no fundo de marketing nesses 100 dias da pandemia. Depois a gente senta com todos eles e continuaremos a discussão. E agora, a partir da próxima semana, a gente já começa reuniões com as comissões regionais, reuniões com as comissões temáticas, voltando um pouco à rotina do dia a dia da franqueadora, né? Passado esse furacão inicial agora de 45, 50 dias, a gente está começando a colocar a franqueadora toda de novo em rotinas junto com os franqueados. Então, acho que era isso, bem resumidamente, para poder abrir para as perguntas. Perfeito, Arno, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos os nossos coordenadores, e o nosso chat aqui está movimentadíssimo, recebemos muitas perguntas, vamos lá. A Carolina de Sebrac, ela pergunta, né, com toda essa mudança repentina, houve alguma necessidade de alteração contratual com os alunos, né, para essa mudança do formato presencial para o online? Como que vocês têm tratado essa questão, né, com relação ao contrato? Por favor, acho que é válido para todos, né? Quem quiser responder primeiro, por favor. O nosso contrato é um contrato anual, então não teve mudança contratual nenhuma. Certo, obrigada. No caso de vocês, Silvia, Décio, Bruno? O nosso contrato também é um contrato anual, então a gente permanece com o contrato inalterado. Levando em consideração que isso é uma situação de força maior, em que o formato das aulas foi modificado por um período determinado e que depois vai voltar a ser como era antes. Então, a gente não sentiu nenhuma necessidade de fazer uma alteração nesse momento no contrato. Certo. Décio, Bruno? Nós também, nosso contrato não sofreu nenhum tipo de alteração. Perfeito. Bruno? O nosso também não sofreu. A única coisa que a gente deixou muito claro para os alunos é que, como a gente teve esse período de 2 semanas mandando atividade, essas 2 semanas não foram aulas descontadas, né? Então, eventualmente, ou a gente vai repor essas aulas quando a gente voltar, ou a gente presencialmente, ou a gente vai repor essas aulas à distância mais para o final do semestre. Uhum. Perfeito. Arno, o Sidney Calais, né, ele é sócio da Brasil-Canadá, escola bilíngue também, do Instituto Ana Hickman, escola profissionalizante, né? Ele, em meio a tantas as reflexões, ele pergunta para você, né, como que você vê o futuro das escolas de inglês, uma vez que as crianças já estão aprendendo o idioma desde o ensino infantil, diferente do passado, né? Em meio a tantas reflexões, como que você vê essa questão, Arno, por favor? Bom, Sidney, tudo bom? Prazer, né? A grande figura do franchising, tem muita experiência, muita história para contar. Eu acho que ainda tem um horizonte muito grande, né? Quando você olha a educação privada no Brasil, eu estou falando de educação regular, tem 8 milhões de alunos em escolas privadas, né, independente do nível da escola, e 36 milhões de crianças em educação pública. Nas escolas privadas, quem tem o segundo idioma, um terceiro idioma na escola, são menos de 1 milhão hoje, 1 milhão e 200. Então, vamos dizer que da escola privada tem mais 6, 7 milhões de alunos com potencial de serem atendidos pelas escolas
tradicionais de idiomas e mais, pelo menos, vamos dizer que 20%, 30% do público da educação pública, então mais 12 milhões. Então vamos botar nessa conta uns 20 milhões de alunos ainda em potencial para serem atendidos pelas escolas de idiomas. Então eu não entendo que isso é de alguma forma uma ameaça, a não ser que, obviamente, o sistema público de ensino passe a ter um ensino de qualidade de inglês, que na verdade existem, né, algumas iniciativas, mas nunca conseguiram chegar num nível de ensino-aprendizagem que é hoje entregue por qualquer uma das nossas franquias de idiomas. Então acho que não é uma ameaça nos próximos 15, 20 anos. Certo, muito obrigada, Arno. Décio, a Carolina do Sebrae pergunta para você, né? Existe algum panorama previsto no CNA de evasão de alunos que não estão se adaptando ao formato de aulas online, né, com o decorrer da suspensão do acesso físico às escolas? E se você pode compartilhar algum case de retenção, como que você visualiza, né, essa questão da evasão dos alunos? Por favor. Oi, Carol. Obrigado pela pergunta, né? Sim, a gente está monitorando um pouco essa questão de cancelamento, trancamento e, inclusive, transferência de matrícula para o segundo semestre. A gente chegou a atingir 90% das escolas com as aulas online e cerca de 75% a 77% dos alunos hoje estudando no online. A gente tem, por questões técnicas, alguns alunos que não conseguem fazer essa aula nesse momento, que precisam conversar com a escola para que a escola dê uma solução, e a solução que a gente está dando para esses alunos é uma postergação da matrícula, quer dizer, quando voltar ao ensino presencial, ele já está com a matrícula feita, já está com o material didático comprado, e isso vai ser validado para ele a partir do segundo semestre. Nosso cenário de trancamento, cancelamento tem sido menor do que a gente espera. Eu acredito muito por questões de que as pessoas estão entendendo, como o Bruno bem disse, como o Arno disse, a Silvia disse, as famílias estão entendendo muito bem o momento e o esforço das escolas para entregar o que foi contratado. Então, a gente desenhou um cenário um pouco mais pessimista, e o cenário de trancamento, no nosso caso, está beirando 2,8%. De inadimplência, a gente chega em algumas escolas a 10%. Uma média aí de 8%, 9%, alguns casos chegando a 10% de inadimplência, onde a gente está com as aulas online. Acho que o cenário seria muito, muito, muito mais desastroso se a gente não tivesse migrado, com certeza migrado as aulas para o online. Eu acho que até se eu puder construir só um pouquinho em cima do Décio, que é isso, né? Que eu estou tendo essa experiência com uma unidade única que optou por não, ela optou, né? Por não fazer isso de maneira à distância, e ela está tendo bastante problema, tanto de retenção quanto de recebimento, né? Porque eu acho que essa tangibilização do processo, esse sentimento do aluno de que ele está tendo uma continuidade, e por mais que seja, a gente sabe que os pais eles estão tendo que trabalhar, estão tendo que abarcar uma série de outros aspectos, a escola ela traz as coisas de uma forma muito mais mastigada e didática para ele fazer com o filho. É muito melhor do que se ele tentar optar sozinho, tentar criar alguma coisa para a família, né, para a criança. Então, dentro de casa eu tenho isso que o Décio falou, essa comprovação, né, uma amostragem pequena, mas é a única unidade que a gente tem que está tendo mais essa dificuldade, que foi justamente o que optou por não dar continuidade online. Certo, muito Queria ter uma só também. O André Belzi. Oi, Décio, perdão. São pessoas que têm algumas convicções diferentes e que eu acho que demoram, tem um delay um pouco maior do que a rede. Uma rede de franqueados, você tem vários tipos de franqueados que você pode ter numa comunidade grande, né? Você tem aqueles que se jogam logo no lançamento, quando o franqueador fala, quando lança alguma coisa, eles vêm, eles abraçam. Tem aqueles que esperam para ver, e tem aqueles que não engajam tanto quanto deveriam, e depois, como o Bruno bem disse, pagam o preço por esse delay, né? E se acordar agora,
para colocar, até você treinar os professores, até você conseguir treinar a tua equipe administrativa, porque não são só os professores, né? O grande pulo do gato aqui é você ter a sua equipe comercial, a sua equipe administrativa, monitorando quem está dentro de sala de aula, fazendo rechamada no momento da aula. Olha, por que você não entrou? Vamos lá, vou te ajudar. A ferramenta é essa, o link é esse. Se a gente que é palestrante e está dando 3 webinars por dia, a gente às vezes se perde num link para entrar numa ferramenta de EAD aqui, ou num Zoom, ou em qualquer outra Microsoft Teams. Imagina o aluno que não está acostumado. Então, a equipe toda da escola precisa participar desse movimento pedagógico. O momento agora é o momento de você engajar os alunos a entrarem na ferramenta. Mas se você não consegue engajar o líder da escola lá na ponta para que ele engaje seus profissionais, não tem jeito. Exato. E essa é uma realidade, né, Décio? Tudo mudou, né? E a gente precisa cada vez mais acelerar aí os nossos processos. Então, muito obrigada mais uma vez. Agora eu pergunto para todos, o André Bels está aqui conosco, da Rockefeller, e ele pergunta, né, vocês acreditam que essas aulas remotas vieram para ficar? Ele se refere ao conteúdo curricular mesmo, como uma nova modalidade. Qual a visão de vocês sobre essa questão, por favor? Décio, se você quiser começar, começa comigo. Ô André, sacanagem, André. Você tinha que estar aqui com a gente respondendo. Um abração aí para vocês aí, em Balneário Camboriú, essa vista maravilhosa que eu sei que você está tendo aí. André, eu ainda não sei, de verdade, assim. Eu acho que a gente vai sair diferente. Tem um clichê, sairemos mais fortes ao final dessa pandemia. Não sei se a gente vai sair mais forte, eu acho que a gente vai sair diferente. Eu sempre analiso assim, uma pessoa jurídica é uma pessoa, e por isso chama pessoa jurídica. Então, ela tem que estar bem de saúde física, e de saúde mental, de saúde psicológica. Eu acho que o psicológico das pessoas jurídicas vai mudar. Eu acho que a gente vai estar mais acelerado digitalmente, a gente vai estar aceitando mais algumas coisas que outrora não iam demorar um pouco mais para acontecer. Uma vez eu participei de uma roundtable na IFA, e a gente falava sobre formatos de consultoria de campo, e tinham algumas redes lá que já faziam consultoria de campo 100% à distância. E a gente estava debatendo o quanto esse impacto de tudo que está acontecendo vai acontecer nas nossas franqueadoras, né? Lá na franqueadora, como é que a gente vai passar do treinamento presencial? O custo disso vale a pena, já que a gente está aprendendo a fazer o webinar 2, 3 vezes por dia, já que já passaram 12 mil pessoas nos webinars da rede, será que vale a pena a gente continuar insistindo? Eu acho que a gente está no meio, está na transição, André, de pegar o formato, repensar. Tem gente dentro da própria rede que acha que esse auxílio tecnológico das plataformas veio para ficar. Eu tenho uma única certeza: as aulas presenciais vão voltar, e vão voltar muito mais gostosas do que eram antes, porque as pessoas vão dar muito mais valor para o teacher, vão dar muito mais valor para o coleguinha do lado, mas a gente pode usar a tecnologia de alguma forma para nos ajudar. Agora, transformar totalmente, eu não acredito. Eu queria complementar o que o Décio falou. Oi, André. Prazer ter você aqui com a gente. Eu acredito que as aulas presenciais são insubstituíveis. O contato com o professor, a interação dos alunos com os outros alunos, principalmente para as crianças, ainda é essencial no processo de aprendizado. Então, eu acredito que a tecnologia e as aulas online e todas essas ferramentas tecnológicas que a gente incorporou para as aulas online podem servir como uma ferramenta para complementar o aprendizado, mas o presencial vai continuar sendo essencial. Eu acredito muito que o presencial e o contato com os alunos e com o professor não podem ser trocados pelo 100% online, no compromisso do processo de aprendizado mesmo do aluno. Eu vejo, acho que tem um modelo híbrido, né, como o Décio e a Silvia colocaram, que vai ser construído. Eu acho que a gente acelerou muito esse processo de construção que seria natural nos próximos 2 ou 3 anos para um período de 60 dias.
agora. E como estava falando antes, né, como criamos essa comunidade digital, global, etc., para a gente está sendo muito prazeroso, porque eu tenho professor de Singapura dando aula para professores do Brasil, que daí vão replicar uma atividade super legal que a gente não tinha pensado, vice-versa, né, e o feedback das famílias, dos pais, dos próprios alunos via as plataformas, as estruturas tecnológicas agora tem sido muito rico, né, para a gente mapear possibilidades de melhoria. Eu acho que tem um híbrido que vai ser criado agora. Obviamente que a sala de aula é insubstituível, porque você tem recursos, você tem estruturas, você tem, obviamente, o contato, as dinâmicas, uma série de coisas que acontecem em sala de aula, mas os objetivos de aprendizagem, no final do dia, podem até ser aprimorados. Nós estávamos já discutindo ontem, poxa, como é que eu faço agora, né, visto que eu estou online, por que eu não posso ter aula de geografia dessa semana lá na escola de Singapura e na outra semana na escola, sei lá, da China e na outra semana na escola no Canadá? Por que não? Bruno? Eu acho que eu concordo com o que eles falaram, né? E eu acredito mesmo que o público do online, do 100% online, é totalmente diferente do público que a gente trabalha. Assim, são pessoas que querem, que têm, o benefício que eles buscam através da educação é um pouco diferente. E eu acho que a manifestação de tantos pais que a gente vê em rede social aí, falando que não vem a hora dos filhos poderem voltar para a escola, eu acho que já mostra que o próprio mercado não é exatamente isso que eles querem, né? As aulas 100% online. Deixa eu dividir com vocês. A gente, no começo desse ano, em fevereiro, ou seja, muito recente, a gente fez uma pesquisa ampla para entender um pouco a diferença. E aí eu estou falando de público adulto, tá? 18 ou mais. O público adulto foi o que mais se transformou nas escolas de idiomas. O público infantil continua bastante leal, inclusive crescendo. Então, para quem, assim, nos últimos anos, o público infanto-juvenil só cresceu na escola de idiomas, pelo menos no CNA, essa é uma realidade. Mas, em contrapartida, o público adulto, esse sim, tem migrado para outras plataformas ou não se importado tanto com o inglês. E a gente fez uma DIP, a gente foi pesquisar profundamente o que está acontecendo com esse público adulto. Duas informações muito importantes. A primeira, o adulto enxerga o curso online, à distância, como um curso que ele pode fazer enquanto ele não tem tempo, recurso tempo e recurso, né? Recurso financeiro e tempo para ir para a aula online, para a aula presencial. Ele entende que a aula presencial é a melhor opção. O desejo de consumo desse aluno adulto é a aula presencial, mas que ele, lá no comitê, a gente chama de algumas distrações de ensinos, às vezes até de graça, gratuitos, as pessoas vão fazendo, mas enquanto elas vão fazendo esse outro tipo de aprendizado, elas têm o desejo de pertencer a uma escola de ensino presencial. Esse é o desejo, é o desire dessas pessoas. Perfeito, muito obrigada, Décio. E Arno, eu volto com você. Você comentou muito sobre a preparação do professor nesse período curto, né, para toda essa mudança, e o Décio também ressaltou muito essa questão. Então, para o nosso público aqui, quais foram os elementos principais que vocês adotaram nessa preparação do professor? Se você puder compartilhar com a gente, né, alguns pontos, por favor. Não, claro, foi, na verdade, um processo muito interessante, né? Porque nós temos 2 grandes treinamentos anuais de professores, né? Janeiro e julho, quando são as férias escolares. Então, aqui em janeiro, no Brasil, por exemplo, nós tínhamos treinado 2.300 professores ao longo de 20 dias, mais ou menos, né? E começou fevereiro, chegou em março, a gente precisou retreinar todo mundo, porque a ideia agora de uma plataforma, de uma aula assíncrona, né? Síncrona em alguns casos online, mas em muitos casos assíncrona, preparando atividades, etc. Então, acho que o grande segredo foi preparar o professor, principalmente para mexer na plataforma, mas reforçar que a grande plataforma do nosso negócio é um professor bem treinado, bem capacitado, né, motivado para fazer o seu trabalho da melhor forma, seja na sala de aula, seja ele dentro de uma sala de aula virtual
agora. Então, alguns treinamentos técnicos de como mexer na plataforma e alguns treinamentos de como modelar a sua aula agora, né, a sua rotina semanal, a sua rotina diária, a sua sequência de atividades pedagógicas, de uma forma que ficasse também interessante para ele e para o aluno. Porque dentro da sala de aula eu tenho lá uma aula padrão de 50 minutos, agora online ela precisa ser mais curta, uma instrução inicial de 5 a 10 minutos, uma atividade que o aluno possa trabalhar por 20 a 30 minutos, uma modelagem em determinado momento, um conjunto de atividades com outros alunos, etc., e um fechamento. Então ele precisa também pensar em cada vez mais atividades mais lúdicas, né, porque ele não tem agora toda aquela estrutura da sala de aula. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, da Maplebert, você tem 5.000 itens lá dentro que podem ser utilizados em diversas atividades. Agora eu não tenho isso necessariamente disponível na casa de cada um dos alunos. Então o professor precisou também ser muito criativo e pensar o que esse aluno pode ter na sua casa que eu possa utilizar como uma atividade pedagógica. Então está sendo super rico, na verdade. Perfeito, muito obrigada. Décio, eu gostaria da sua contribuição também. Quais foram os principais elementos na preparação do professor, no caso do CNA, por favor? A nossa metodologia ela continuou sendo aplicada nas aulas online, mas a nossa área pedagógica preparou toda uma série de materiais, treinamentos, webinars para os coordenadores pedagógicos para que esses pudessem dividir com seus professores, e deu muito certo. A gente tem conseguido, de lá para cá, muitos encontros pedagógicos para que a gente possa ter esse professor minimamente preparado, especialmente para a plataforma do Zoom, tecnicamente para a plataforma, não só tecnicamente, mas pedagogicamente, como ele já vinha fazendo dentro da sala de aula do CNA. Perfeito, muito obrigada, Silvia. Pergunto para você, o Diego pergunta, né, como utilizar esse momento para melhorarmos ainda mais, o Diego da Kumon, a gestão financeira dos franqueados, quais as ações podem ser implementadas de imediato, né? Então, como fazer para melhorar, eu digo a gestão no aspecto como um todo. Por favor, Silvia. Oi, Diego, obrigada pela pergunta. Olha, a gente tem orientado os franqueados a fazer o controle das suas despesas, a gente tem orientado os franqueados a fazer as negociações com as escolas parceiras, principalmente, e com cada pai que procura a unidade, a gente tem se envolvido nessas negociações e ajudado o franqueado no seu dia a dia mesmo. Então, cada unidade tem uma situação específica, cada unidade tem um desafio diferente. E o que a gente tem feito é fazer com que os franqueados mostrem para os pais e para as escolas parceiras que a gente tem esse grande privilégio aqui no setor de educação. A gente consegue manter a prestação de serviço à distância. Então, dessa forma, a gente consegue justificar o pagamento do serviço que a gente presta. Então, cada unidade está sendo administrada muito de perto por nós, para que a gente possa ajudá-los nessa gestão, nessa administração. Em relação à franqueadora, a gente tem flexibilizado de todas as formas os pagamentos de material que as unidades têm que fazer para nós. A gente isentou a taxa de propaganda, a gente isentou algumas outras taxas de sistema que a gente tinha, e a gente está totalmente aberto a negociar com todos os franqueados, com calma, com empatia, se colocando no lugar deles, para que as unidades continuem em operação e as unidades consigam sobreviver a esse processo todo. Perfeito, Silvia, muito obrigada. Nós estamos chegando aos nossos momentos finais da nossa sessão, então quero aproveitar esse momento para dedicar as considerações finais de cada um de vocês, né? Então, qual a mensagem final que vocês deixam aos nossos participantes? Pode ser os principais aprendizados, uma mensagem de otimismo. Eu gostaria que vocês dedicassem esse momento para a palavra final. Eu vou começar pelo Bruno, por gentileza, as suas considerações finais. Bom, eu acho de verdade assim que a gente tem o privilégio, né, quem trabalha com educação, de trabalhar com o que existe de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar, né? Então, no Centro Britânico, a gente trabalha o inglês muito mais como ferramenta para que nossos alunos busquem os sonhos deles do que como fim. E eu acho que em momentos como esse,
mais do que nunca, além da gente passar isso para os nossos alunos, a gente precisa manter essa capacidade nossa mesmo, né, de manter o sonho, manter as coisas que a gente espera, né, do nosso negócio, conseguir passar isso para os franqueados, porque eu acho que é isso que está acontecendo no fundo, assim, está tendo uma união muito forte das pessoas estarem conectadas com um propósito que não é um propósito criado, um propósito escrito, né? É uma coisa que sentida assim por todo mundo. Eu acho que não só a gente, né? Acaba virando uma comunidade ainda maior. Eu percebo hoje uma sinergia não só minha com meus colaboradores, com os nossos franqueados, mas também com os alunos e com a família dos alunos. A gente sente que está todo mundo sensibilizado, né? Então, eu acredito que a gente tenha que se esforçar ao máximo, né, nesse momento para conseguir corresponder a todas as expectativas e o principal, preservar a vida de todo mundo, né? Então, ter calma, não agir, não reagir, né? Responder, não tomar atitudes drásticas em momentos que não necessariamente a gente vai precisar e manter o otimismo, né? Eu acredito que isso vai passar, como o Décio falou, essa questão de vamos ficar mais forte. Eu acho também que a gente vai ficar diferente, né? E que isso já é uma coisa que para mim, pelo menos, me motiva bastante. Assim, eu estou bastante curioso para entender como é que vai ser o fim desse processo. Muito obrigada mais uma vez, Bruno. Arno, por gentileza, as suas considerações finais aos nossos participantes. Bom, o Bruno falou já muitas coisas que eu gostaria de compartilhar também, mas acho que uma das coisas super importantes, nós nunca nos conectamos tanto com a rede como agora. Né? Por mais que você tenha as convenções, os treinamentos, etc., são conexões 4, 5, 6 vezes por ano. Hoje eu estou falando com todos os franqueados praticamente todos os dias, pelo menos todas as semanas, com certeza. Né? E todo mundo conectado, todo mundo se ajuda. Acho que a rede vai crescer e vai melhorar como um todo, além de, obviamente, das trocas de melhores práticas, e aí não só falando especificamente da rede, da minha rede. Né? Isso que a ABF tem realizado, né, e as nossas marcas entre si, trocando melhores práticas, trocando experiências, isso tem sido uma constante. Essa abertura para o diálogo, essa abertura para todo mundo trocar, olha, isso deu certo, isso não deu certo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, acho que a gente está se antecipando, né, e, principalmente, eu acho que a gente vai sair diferente, mas gerando uma disrupção nos nossos modelos de negócio, né, e tendo talvez uma oportunidade de entrar em áreas, em estruturas, em modelos que nós não tínhamos pensado ainda, né, ou aceleramos em muito esse processo de inovação dentro das nossas escolas, né, dos nossos negócios. Perfeito, Arno, muito obrigada mais uma vez. Décio, eu convido você, por gentileza, as suas considerações finais aos nossos participantes. Simone, a pergunta que eu queria deixar, enfim, para a gente pensar o que a gente vai aproveitar desse momento, né, que a gente está passando. A gente tem que aproveitar alguma coisa, algum aprendizado a gente tem que levar. Que a gente vai sair diferente, que a gente vai sair mais digitalizado, enfim, a gente está saindo com redes mais unidas. Agora, qual é o aprendizado que a gente vai levar e vai ficar com ele? Porque também não adianta, né, esse back to the future aí, quando a gente voltar ao nosso futuro, ao passado como era o futuro, ou o futuro como era o passado, quando a gente voltar às nossas vidas presenciais, a gente logo esqueceu o que a gente passou e voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia antes. Então, são aprendizados que, para mim, tem que vir para ficar. A gente vai ter que, cada vez mais, estar aberto para o aprendizado. Acho que um soft skill que nós vamos ter que ter é o aprender a aprender, cada vez mais. Isso está sendo mostrado agora nesses dias de pandemia, quanto a gente está tendo que aprender novamente. Eu falei ontem, o meu financeiro, quando fechou o DRE de janeiro a março, eu olhei, parecia que era um DRE de 10 anos atrás, porque daqui para frente nada está conectado com aquilo lá. Daqui para frente, assim, tem muita coisa, muita incerteza, muita coisa que a gente precisa olhar, né? O olhar diferenciado para a manutenção dos alunos, o olhar diferenciado para a manutenção da rede, tudo isso que a gente está fazendo de benefícios para os franqueados, abrindo mão de royalties, abrindo mão de mensalidades de sistema de gestão escolar,
apoio aos franqueados, a gente está fazendo porque a gente está aprendendo coisas novas. O quanto a gente lutaria por essa mesma rede, o quanto a gente precisa lutar pelo franqueado no dia a dia, sem que haja crise. Então, é um repensar mesmo, é um aprender a repensar, que eu acho que a gente vai ter que levar daqui para adiante. Eu também acho que a gente vai sair diferente, mais machucado, mas a gente vai ter que sair com muito aprendizado. Sem dúvida, Décio. Muito obrigada mais uma vez. Silvia, por gentileza, agora a sua mensagem final aos nossos participantes, por favor. Obrigada. Eu acho que os meus colegas aqui já falaram os pontos muito importantes. Eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, na verdade, sempre com um olhar positivo. Eu gosto de trazer sempre o que a gente traz de bom dessa situação toda. Porque eu sei que está sendo muito difícil, vai ter muito sofrimento, vai ter muita gente machucada, são tempos difíceis para todo mundo. Mas eu quero trazer 2 pontos positivos que eu tenho visto, principalmente aqui no The Kids Club. E em relação também às redes de educação. A nossa enorme capacidade de adaptação. Se você falasse para qualquer rede de educação aqui, daqui a 1 ano vocês vão ter que estar 100% online por 2 meses ou 3 meses. A gente ia falar, não, 1 ano não é o suficiente. E a gente conseguiu em 15 dias, 20 dias, fazer o que a gente não imaginou que fosse possível. Então, eu tenho muito orgulho do que os meus franqueados fizeram com as suas unidades em tão pouco tempo, no sentido de deixar os alunos engajados e tendo aula, mesmo com tão pouca idade. Então, essa nossa capacidade de adaptação, eu acho que está sendo um grande aprendizado e nos faz mais confiantes para enfrentar o que vem pela frente. E o outro ponto que eu queria destacar é realmente a união de todos. Então, eu vejo aqui na ABF, na nossa comissão de educação, todas as empresas franqueadoras de educação que, bem ou mal, são concorrentes entre si, unidos, se ajudando, um trazendo solução para o outro, um coloca uma dificuldade, todos entram para ajudar. E eu vejo a mesma coisa na minha rede, os franqueados muito unidos, se ajudando, contribuindo com a franqueadora, trazendo soluções para a franqueadora, e isso tem sido muito rico. Então, eu trago esses 2 pontos como um grande aprendizado e que eu tenho certeza que isso vai ajudar o nosso futuro a ser melhor. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como que nós vamos voltar, como que o cliente vai voltar, como que o mercado de educação vai estar, mas eu tenho certeza que a gente vai estar mais preparado para enfrentar isso tudo do que a gente estava antes de começar toda essa situação. Silvia, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, a generosidade em compartilhar, de parar o tempo de vocês para dividir todas as boas práticas conosco. Então, muito obrigada, Bruno, Décio, Arno, Silvia, por ser a facilitadora aqui junto conosco. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui, que trocaram muito pelo chat. Muito obrigada. Eu desejo que vocês fiquem bem, que cuidem-se, isso vai passar, né? E eu espero vê-los nas próximas mesas. Continuem acompanhando a comunicação oficial da ABF, as mesas continuam e será um enorme prazer poder contar com vocês nas próximas sessões também. Então, muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigado a todos também, um abraço aí para vocês. Hein? Obrigada, abraço, foi um prazer. Arno, obrigado, pessoal. Bruno. Tchau, presidenta. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu, gente. Abraço. Contem conosco aí. Qualquer coisa. Também. Valeu. Aí.